em um minutinho nós começaremos a nossa aula, tá bom? Só aguardar um minutinho que eu só acabo de ajustar aqui e a gente vai começar, tá bom? Ok, pessoal, boa tarde. Respeito ao horário, né? Passamos aí 2 minutinhos para aguardar a galera acabar de sintonizar após o almoço. Sei que alguns já almoçaram, outros ainda não. Vamos então para a nossa live de hoje. Então, língua portuguesa. Como essa aula depois vai ser reproduzida no YouTube, eu preciso me identificar. Sou o professor Celso. É nozes! Então, muito boa tarde a vocês. Hoje nós estamos vivendo aí a quarta-feira, né? Semana Santa, né? E último dia de aula, vamos dar uma paradinha aí por causa do recesso amanhã e sexta-feira da Paixão, né? Que não é feriado, é dia santo. Então, a gente vai ter aí essa pausa aí para que você possa, inclusive, descansar um pouco. Mas também, sempre que possível, dar uma olhada e rezar um pouco. Sempre bom, né? Então, antes que isso aconteça, vamos para nossas aulas de hoje. Então, agora, língua portuguesa, e a gente vai, então, dar sequência nos nossos estudos. Sei que muitos de vocês estão acompanhando aí ao vivo, meu abraço cordial, aqueles que estão acompanhando ao vivo. Quero agradecer aí o retorno de alguns que me deram aí com relação a uma dúvida de conteúdo, tá? Muito bom, o pessoal está participando, o pessoal está mandando foto, está mandando dúvida, eu também tenho as minhas, né? De vez em quando eu pergunto algumas coisas para vocês. Agradeço a pronta resposta de muitos de vocês aí, tá certo? Bom, pessoas, então hoje nós vamos para a nossa matéria aqui. Na aula passada, ele concorda com o substantivo em gênero e número, não necessariamente em grau, não é verdade? Comentamos isso aí. E depois nós falamos das locuções adjetivas, foi então a nossa última matéria, em que a gente viu que 2 ou mais palavras podem dar uma única ideia, né? Podendo caracterizar o substantivo, por isso o nome locução adjetiva. Lembrou aí? A turma que deu aquela cepada boa aí, já pegou a matéria, já está com o caderno. Muito bom. Aí nós falamos das locuções puras, né? Em que você pode substituir por um adjetivo, lembra? Presente de mãe e de pai, tá lembrado? Depois eu falei dos gentílicos, pessoas que moram em determinada região, levam ali uma característica, uma locução adjetiva, por exemplo, eu falo de Barbacena, locução adjetiva, barbacenense é o adjetivo, tá lembrado? E depois eu encerrei falando das fobias, né? Horror, medo, aversão de alguma coisa, que vai ter sempre aí um substantivo que vai gerar um adjetivo, né? Por exemplo, medo de altura é o acrofobia. Então, quem é que tem acrofobia? O adjetivo é acrofóbico, né? Então, ali eu tenho também alguns casos que as pessoas vão cobrar por aí, tá certo? Bom, pessoas, como nós teremos tempo, né? Creio que muito em breve, aí, coisa de, não se tem uma estimativa, mas
E a gente sabe que ainda demora um pouquinho essa demanda aí, mas eu vou deixar para trabalhar o grau do adjetivo quando eu estiver em aula presencial. Vou mexer com o grau do adjetivo aqui dessa forma não, porque não vai sair do jeito que eu gostaria, tá? Tem até material para isso. Mas eu quero, inclusive, para a gente aproveitar para fazer uma revisão boa. Quando a gente voltar, aí eu falo do grau do adjetivo, tá bom? Ah, professor, tá empurrando a matéria para debaixo do tapete, né? Não estou não, tá? Tem inclusive propósito nisso, tá certo? A gente aproveita para dar uma revisada nesta matéria quando a gente voltar. Bem rápida, né? Porque a matéria está toda sendo dada aqui. Só o grau que eu vou pegar bem atidamente. Beleza? Saudade de vocês. Ah, vocês não aguentam mais a turma falar isso, né? Mas eu falo assim mesmo, estou nem aí, eu que estou sentindo, não é verdade? Ah, eu sei que alguns aí devem estar morrendo de rir. Já estão começando a gostar de ficar em casa, né? Ser humano é uma coisa, né? Primeira semana todo mundo reclama, segunda semana todo mundo chora, terceira semana acho que não vai dar conta. Aí na quarta semana começa, tá bom ficar em casa, né? Mas vamos lá, gente, permaneçamos aí, né? Vamos para a nossa vibe aqui, vamos? Chega de firulagem, fiz a minha revisão, justifiquei. No final da aula de hoje, eu ainda vou falar do adjetivo, tá? Fazendo uma diferença entre o adjetivo e a matéria que nós vamos ver hoje. Hoje, então, nós vamos falar de uma classe de palavras chamada advérbio. O que tem nesse negócio legal? O que é um advérbio? Chegar um pouquinho para trás aqui para que você tenha uma visão panorâmica do quadro, né? Então é importante, quanto eu falando, é o que você vai poder anotar aí, tá bom? Bom, então vamos lá. Aqui algumas coisas você já conhece, né? A gente vai batendo muito na tecla e as coisas vão ficando. Isso é importante. Por exemplo, ninguém aqui tem dúvida do que quer dizer ad. Ad quer dizer junto, né? Agora, apareceu uma novidade. Agora não é adjetivo, não é o nome. Vérbio vai dar em português tranquilamente, é um cognato imediato, a palavra verbo. Então a gente vai ter aqui uma classe de palavra agora que está ligada ao verbo. Mas não somente. Ah, como assim, professor? Gente, qual é a estrutura sintática que tem como ponto de partida o verbo? Acertou quem respondeu? Oração. O advérbio, ele tem uma ligação quase que essencial com o adjunto adverbial, a ponto de eu poder dizer, todo advérbio na morfologia é um adjunto adverbial na sintaxe. Vamos repetir isso? Todo advérbio na morfologia, classe de palavra advérbio, sintaticamente é um adjunto adverbial. Professor, qual que é a diferença? Nenhuma. A questão é que uma você olha do ponto de vista morfológico e a outra do ponto de vista sintático. Então essa matéria vai voltar. Vai voltar? Vai voltar. Quando a gente for falar do adjunto adverbial, a gente vai retomar o advérbio porque é a mesma coisa. Perfeito? Bom, gente, agora vem algo sério. Pinta a primeira novidade antes de nós entendermos, vermos o advérbio funcionando. E aqui tem um dado que até então não tinha aparecido. Eu estou falando que eu estou lidando com uma classe de palavra invariável. Então, esta informação é muitíssimo importante. O que é uma classe de palavra invariável? Minha tia dizia que é aquela que não varia. Não, você está numa aula de língua portuguesa? Então eu tenho que dar precisão na informação para você. Uma classe de palavra invariável é aquela que não apresenta desinências. Então uma classe de palavra invariável nunca vai estar no feminino, nem no masculino, nem no singular, nem no plural e nem vai apresentar desinência de grau. Deu quase um versinho, não é verdade? Também. Gente, é o seguinte, depois do almoço eu sei que o pau quebra, né? A turma que acabou de almoçar começa a giboiar, daquela cochilada, acorda! Então, a classe de palavra invariável é aquela que não apresenta variação de gênero, de número, de grau, pessoa, nada. Então, estaria errado dizer que o advérbio sempre estará no masculino e no singular. Mas não, se você falar que a palavra está no masculino, você está identificando uma desinência de gênero. Já é variável.
Se você disser que uma palavra está no singular, é porque você está identificando uma circunstância, uma desinência de número, o que também não vai acontecer no advérbio, tá? Então vamos lá. O que é uma classe de palavra invariável? É aquela que não apresenta desinência. Beleza, pessoas? Então tá. Bom, então agora nós vamos ver a primeira, que até então o adjetivo e o substantivo eram classes de palavras variáveis e por causa disso elas concordavam entre si, que é outra matéria que a gente vai ver daqui a pouco, a concordância, né? Então, muita atenção aí para a gente não ter problema nessa dinâmica, ok? Bom, pessoinhas, aqui nós vamos trabalhar o seguinte: quando a gente vai falar de advérbio, a gente vai ver que não é uma classe de palavra que modifica. A gente vai dizer que ela trabalha com as circunstâncias, né? Então vamos lá. Então o advérbio, ele acrescenta circunstância ou circunstâncias, né? Dependendo do caso, ao verbo. Ele pode acrescentar circunstância ao adjetivo e ele pode acrescentar circunstância a outro advérbio, tá? A outro advérbio. Ficou meio esquisito aqui, mas eu vou dar aquela consertada para ficar bonito. Advérbio. Até porque você merece algo bem escrito, não é verdade? Então, acrescenta circunstância. O advérbio é uma classe de palavra invariável que acrescenta circunstância ao. Veja que o conceito primário da palavra você tem lá no advérbio como junto do verbo. Junto do verbo. Mas a gente sabe que quando a gente amplia um pouquinho mais, olhando para a oração, os outros elementos poderão estar ali, menos o substantivo. Então aqui a gente tem um divisor de águas bem determinado. A gente não confunde adjetivo e advérbio por dois motivos até agora que eu falei. O primeiro é que o adjetivo é variável e o advérbio é invariável. Segundo, porque o adjetivo ele se liga a substantivos. O advérbio ele pode se ligar a verbos, adjetivos e advérbios. Então, eles se ligam a classes de palavras diferentes. Isso então nos ajuda a ver que não é a mesma coisa. Ou, pelo menos, apesar de eu ter algumas palavras que podem funcionar tanto como adjetivo quanto como advérbio, que talvez a gente fale disso no final da nossa aula de hoje, a gente vai ver que o critério da variação ele não nos deixa embolar. Beleza? Bom, então vamos lá. Acrescenta circunstância ao verbo. Vamos dar um exemplo clássico aqui, né? Ela mora longe, né? Então veja bem na frase, ela mora longe. Eu não posso falar que ela longe. O longe aqui não está caracterizando ela, né? Tanto é que se você botar o ela no plural, não vai acontecer nada com a palavra longe. Digamos, elas moram longe. Não existe a palavra longes, né? Não existe. É sinal que a palavra longe é uma palavra invariável. Então, longe aqui nós vamos chamar de advérbio. Por quê? Ela está acrescentando uma circunstância ao verbo. Morar aqui, fazendo uma análise morfológica, é um verbo. Então, veja bem, eu estou dando uma circunstância de lugar para onde ela mora. Ela mora onde? Longe. Até eu não falei onde é o lugar, mas eu dou uma circunstância espacial, o que a gramática entende como algo locativo, logo um advérbio que acrescenta circunstância de lugar ao verbo morar. Então aqui eu vi o advérbio acrescentando uma circunstância ao verbo, ou seja, longe, intensificando aí, não é intensificando não, dando aí uma localização para o local onde ela mora. Beleza? Depois eu tenho, no caso aqui, um advérbio podendo acrescentar circunstância ao adjetivo, né? Por exemplo, ó, ele é bem alto, né? Ele é bem alto. É o povo aí que vai para
para testa aí nas formaturas, né? A turma vai para frente, a ordenação lá é do maior para o menor, então a turma gigante se prepara, vai para testa também, o pau quebra, mas é bom também, sai nas fotos todas, pelo menos essa coisa boa. Vamos então, ele é bem alto. Vamos ver agora quem é adjetivo e quem é advérbio nessa brincadeira? Joga no plural e vê o que acontece. Eles são bem altos. Joga essa frase que você falou agora no feminino. Elas são bem altas. O que você está observando? O bem não variou em nenhum dos dois casos que eu pedi flexão. Em compensação, a palavra alto foi acompanhando ele. Ele alto, ela alta, eles altos, elas altas. Portanto, alto aqui é um adjetivo. Então está caracterizando aqui o pronome substantivo ele. Pronome substantivo ele é núcleo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, ele é bem alto. Alto é adjetivo. Mas veja bem, ele não é só alto. Falar que a pessoa é alta, a gente que é pequenininho faz diferença, né? Uma coisa é a pessoa alta, outra coisa é uma pessoa bem alta. Então, este bem aqui está intensificando a altura dessa figura. E como alto é um adjetivo, nesse caso aqui, bem também é um advérbio. E ele está acrescentando uma intensidade para a altura, né? Então ele é bem alto. A altura aí foi intensificada. Beleza, gente? Então, aqui eu tenho um advérbio acrescentando circunstância ao adjetivo. Vamos para o terceiro caso, né? Eles moram muito longe. Olha esta frase. Eles moram muito longe. Espero que tenha pegando aqui embaixo, esteja pegando. Então, o que eles têm aqui no eles moram muito longe? Pessoas, se você tampar aqui, eu vou fazer um tampamento aqui proposital, se você tampar a palavra muito, não dá para entender, dá para entender que eles moram longe, não dá? Não, aqui em cima também era assim. Mas veja bem agora, eles moram muito. Veja como é que isso aqui não tem sentido, isso aqui é uma não frase. Então não tem nenhuma relação do muito com eles. A prova disso que muito está ali sem flexão de gênero e de número. Então, mas também não tem nada a ver com o verbo morar. Porque eu não posso dizer que eles moram muito. Então sobrou o quê? Que esse muito aqui está acrescentando uma circunstância a longe. Que por sua vez é um advérbio. E esse advérbio, ele está acrescentando uma circunstância ao verbo morar. Eles moram longe. Mas só que não é longe, é muito longe. Então eu peguei o muito aqui, também vai ser chamado de advérbio. E ele vai acrescentar uma circunstância ao tanto que é esse longe, intensificando. Por isso é um advérbio de intensidade. Então eu tenho o advérbio muito, acrescentando uma circunstância ao advérbio de lugar longe. Aqui é um fato curioso. O advérbio é a única classe de palavra que pode acrescentar circunstância a ela mesma. O verbo não pode modificar ele mesmo, o adjetivo não pode caracterizar ele mesmo, tá? Um substantivo não pode substantivar ele mesmo, é muito interessante isso, né? Mas o advérbio, ele pode acrescentar uma circunstância a um outro advérbio. Depois a gente vai ver que só tem uma possibilidade, só um tipo de advérbio que isso vai poder propiciar isso, tá? Que é o advérbio de intensidade. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Entendido até aí? Se deu dúvida, manda o WhatsApp que a gente responde para você assim que for possível. Bom, até o pessoal aí pode mandar um oi. Professor, saudade, pode mandar lá. Se não estiver com saudade também, professor, tô aqui, tô com saudade do senhor não. Mas manda pelo menos um oi só para ver se a turma está antenada aí nas nossas aulas, tá bom? Gente, acrescenta então circunstâncias. Vamos ver que circunstâncias são essas. Mas antes de falar disso, a gente vai ver que o advérbio, ele, como foi lá no adjetivo, ele pode ser escrito de duas maneiras, né? A circunstância adverbial pode ser escrita como uma única palavra,
E aí eu destaco para vocês a palavra longe. Nossa, está vendo? Vamos usar o quadro, só vou apagar. Muito, muito e longe. Olha, uma palavra só, mas também o advérbio ou a circunstância adverbial pode vir escrita em mais de uma palavra. Vamos ver como é que funciona isso? Enquanto eu apago o quadro, a gente fala um oi para a galera. Tudo bem com vocês? Vamos lá então. Então, advérbio é uma classe de palavra invariável, né? Que acrescenta circunstância a 3 classes de palavras, porque elas compõem o elemento oracional e o verbo é o cerne da oração, não é verdade? Vamos lá então. Quais são as classes de palavras modificadas ou acrescentadas que podem receber a circunstância do advérbio? Verbo, adjetivo e outro advérbio. Bom, então nós vamos falar de um assunto que está dentro do advérbio, que é o que nós chamamos de locução adverbial. Tá? Locução adverbial. A gente vai pensar aqui que a locução adverbial ela vai ter como possibilidade o fato de eu ter mais de uma palavra, para justificar inclusive a classificação de locução, que vem da palavra locutio, estrutura maior, né? Então, toda locução adverbial ela é composta por uma preposição mais um nome, e ela vai inclusive poder, em alguns casos, talvez na maioria deles, né, poder ser substituída por um advérbio, né? Então, olha, toda locução, tirando a verbal, obviamente, né? Mas toda locução ela é composta por uma preposição mais um nome, desculpa aí, e a gente vai trabalhar aí com a circunstância adverbial. Vamos ver como é que isso funciona? Por exemplo, aqui, ó, agiu com serenidade. Agiu com serenidade. Olha, eu tenho aqui com serenidade sendo um exemplo de locução adverbial. Nesse caso, eu vou justificar por que eu coloquei o sinal de igual, porque eu posso substituir com serenidade por serenamente. Lembrando, né, que todo advérbio, toda palavra que termina em mente com o sufixo mente é um advérbio. Então, olha, há uma equirelação, uma relação de igualdade entre a locução adverbial e o advérbio. Por isso que esse sinal de igual aqui não é por falta de opção, né? Mas por que aqui é uma locução adverbial? Primeiro, está acrescentando uma circunstância ao verbo agiu. E essa circunstância ela foi composta de com, que é uma preposição, serenidade, que é um nome. Então, os dois, por isso que eu grifei aqui, com serenidade, é o que nós chamamos de locução adverbial. Tá? Depois a gente vai falar que circunstância que é o modo, né? Como ele agiu, com serenidade. Como ele agiu, serenamente. Então, o serenamente passa a ser um advérbio. Por quê? É uma única palavra, né? A locução tem que ter 2 ou mais. O advérbio é apenas uma. Guarda isso para não fazer confusão. Sintaticamente, a classificação é exatamente a mesma. Tanto o advérbio quanto a locução adverbial serão chamados de adjunto adverbial. Quando a gente for fazer análise sintática, então a gente volta nessa matéria. Beleza, pessoinhas? Então, aqui foi só para a gente ver a diferença de uma locução adverbial e de um advérbio. Tá bom? Vamos agora ver os tipos de circunstâncias, já que o advérbio é aquele que acrescenta uma circunstância, que tipos de circunstâncias a gente pode encontrar no advérbio. Vamos lá? Locução, não, 2 ou mais palavras. Né? Veio de trem, locução adverbial. Né? Bateu com força, locução adverbial. Apagou com capricho, locução adverbial.
Beleza? Vamos então para as circunstâncias do advérbio. Então algumas aqui, né, a gente vai lembrar aí na quarta série, né? Você tinha lá o tempo, modo, lugar, intensidade, lembra? Saudade, hein? Intensidade. Você tem aqui afirmação. Afirmação. E quando eu não afirmo, eu nego. Negação. E quando eu não afirmo e nego, fico em dúvida. Né? Dúvida. Depois eu tenho aqui ó, o meio, o advérbio meio de transporte, né? Sempre lembrar aqui que é um transporte. Meio de transporte. Depois você tem o advérbio de causa, o advérbio de instrumento, tá? O advérbio de matéria, né? E tantos outros que a gente vai ver lá, inclusive no adjunto adverbial, né? Gente, aqui eu coloquei só esse, não esgotei, porque não dá para esgotar. A própria gramática diz que esse assunto é inesgotável, porque a gramática não dá conta de todas as circunstâncias que podem cercar aí a escrita, né, a localização, etc. do texto. Então, professor, como é que eles vão cobrar uma coisa que não está fechada? Bom, eles vão trabalhar geralmente com aquelas que mais são usadas no dia a dia, né? No nosso caso, quando as questões partem de texto, você tem algo que cercia alguns absurdos, né? Então, ninguém quer colocar problema em prova desse tipo de natureza. Se ele tiver que problematizar, ele vai problematizar outras coisas. Então, vai trabalhar com as circunstâncias que a grande maioria dos gramáticos já coloca como exemplo, né? O caso principal é essas aí, ó. Tempo, modo, lugar, são aquelas que as crianças aprendem no primeiro momento. Ô, professor, mas está comparando a gente com a criança? Não, claro que não, né? A gente sabe que já ampliou muito, né? Você já tem hoje um capital cultural que praticamente quase todos vocês já terminaram o ensino médio, então vocês têm um capital cultural que sustenta muito mais. Mas a gramática, ela mantém um número limitado aí, porque ela não dá conta de tudo. Então ela parou no mínimo e necessário para que você entenda o que é uma circunstância estabelecida pelo advérbio. Beleza? Bom, como é que a gente mede, por exemplo, a circunstância de tempo? Aqui tem um macetezinho que todo mundo já sabe, né? É toda vez que foi respondida a pergunta quando? Ontem eu voltei. Quando você voltou? Ontem. Amanhã será um novo dia. Quando será um novo dia? Amanhã. Né? Hoje estamos em aula. Quando estamos em aula? Hoje. Né? Agora vou continuar a matéria. Quando você vai continuar a matéria? Agora. Tá? Então, respondeu a pergunta quando é realmente um advérbio de tempo. Beleza? Depois uma outra pergunta a ser respondida é o como. Né? Toda vez que se responde a pergunta como, eu estou diante de um modo. Como você chegou até aqui, né? Com muita precisão. Ele veio precisamente, ou seja, como ele chegou, né? Agiu, lembra do momento lá com a sua idade, como é que é a palavra quando a pessoa está correta, né? no momento certo? Assiduidade. Ô doido, quase não saiu, hein? Então, assiduidade. Agiu com assiduidade. Assiduidade. Bom, então, é o modo como ele agiu. Ele agiu com firmeza. Tá? Com firmeza, o modo como ele agiu. Como ele agiu? Com firmeza. Lugar. Toda vez que me responde a pergunta onde, né? Onde? Lugar. Moro em São João del Rei. Onde você mora? São João del Rei. Moro em Barbacena. Onde você mora? Em Barbacena. Vou dar um toque para você aqui, ó. Deixa eu acordar aí, uma historinha triste. Agradeça por você ser o falante da língua portuguesa, sabia? Lá no latim tem o adjunto adverbial de lugar, ele é ramificado. Lá existe o lugar de onde, ou seja, de onde é que você vem. Tem o lugar para onde você vai. O lugar de onde é onde você está.
Olha que loucura! De, para e em. Tudo são circunstâncias diferentes para eles. Para a gente aqui é tudo adjunto adverbial de lugar, como a nossa matéria está regendo aqui, advérbio de lugar. Agradeça, ficou simples. Bom, intensidade. Ah, professor, não tem uma pergunta para intensidade, não. Até alguns falam que é quanto. Não é muito aceitável, não, tá? O advérbio de intensidade, ele merece aqui um adendo, tá? Gente, lembra que eu falei para vocês que todos os advérbios, eles vão acrescentar circunstância ao verbo, não é? No caso de intensidade, eu queria colocar uma informação importante aqui, ó. O advérbio, além do verbo, é o único, o advérbio de intensidade, é o único que pode acrescentar circunstância ao adjetivo e a outro advérbio. Não sei se você se lembra lá, né? Ele é muito alto, o muito advérbio de intensidade. Ela mora muito longe, o muito advérbio de intensidade. O único que pode acrescentar circunstância ao adjetivo ou a outro advérbio é o advérbio de intensidade, tá bom? Então, muita atenção com isso para que você não tenha problemas nessa classificação. Não é que o advérbio de intensidade somente acrescenta circunstância ao adjetivo e ao advérbio. Ao verbo também, mas é o único que vai chegar ao adjetivo e ao advérbio. Todos os outros só podem acrescentar circunstância ao verbo. Me fiz entender? Beleza. Se não entendeu, manda aquele áudio para nós lá. Afirmação. Sim, com certeza, né? Você tem então algumas vezes que certamente, né? Certamente às vezes não é modo não, certamente às vezes é uma afirmação, certamente ele traz isso hoje, então, ou seja, é uma afirmação, tá? Cuidado, tá? Depois, negação, advérbio de negação, não, nunca, jamais. Um que eu gosto de destacar muito aqui como negação, eu vou até apagar aqui o verbo para que eles não façam muita confusão, muita confusão, você vai ter aqui a palavra absolutamente. Absolutamente é um advérbio de negação, sabia? Quer dizer não. E tem gente que confunde absolutamente com a expressão com certeza absoluta. Meus amigos, cuidado com isso, tá? Com certeza absoluta, primeiro, não deveria ser usado, porque se você tem certeza, você tem certeza. O problema é que a gente entrou nessa vibe aí de falar mentira, né? Infelizmente. É uma coisa que eu tenho lutado na minha vida com essa questão da mentira. Lute você também, né? Vamos tentar eliminar a mentira do nosso meio, porque olha o tanto que a gente está sofrendo com as mentiras nesse meio tempo. Tome essa decisão também, seja uma pessoa da verdade. Eu estou entrando nessa dinâmica aí. Vamos lá? Vamos junto? Vamos fazer uma corrente pela verdade? Mas vamos lá. Absolutamente é usado, muitas vezes a pessoa confunde com certeza absoluta. Porque a pessoa fala assim para a outra, você vai? Sim. Tem certeza? Aí a pessoa, absoluta, e às vezes está falando uma mentira, né? Ou ela precisa reforçar aquela certeza, porque se tiver só certeza é insuficiente, né? Então, olha como é que a gente vai esvaziando os valores das palavras, né? Então, isso é muito sério, né? Então, muita atenção para que a gente não caia nesses problemas e ter aí que atribuir valores, e a prova da SpaceX, vocês sabem disso, né? Eles trabalham quase todas as provas, tem questões de sinônimos. E aí, cuidado para você não comer uma bola aqui, tá? Absolutamente quer dizer não. Ô professor, dá um exemplo então do absolutamente sendo usado? Tá bom. Nós teremos aula presencial amanhã? A resposta é absolutamente. Quer dizer não. Então, não é um advérbio de negação. Virou até doutrina aí, né, gente? Mas tá valendo. De vez em quando a gente tem que falar pra gente mesmo e depois a gente respinga isso das pessoas. Tá bom? Bora lá? Depois eu tenho o advérbio de dúvida. É quando eu não afirmo e nem nego, né? Talvez, caso, né? Tem até alguns aí, algumas conjunções, né? Condicionais que podem funcionar como um advérbio de dúvida, tá? Quem sabe, talvez. Isso é uma ferramenta linguística
e você não se compromete, né, quando você faz esse uso desse tipo de estrutura. Tá bom? Bom, dúvida. Meio. Aí o meio de transporte, né? Você veio de carro, de ônibus, de avião, né, de bicicleta. Todos os meios de transporte são advérbios. Geralmente vão ser locuções adverbiais, né? De ônibus, de carro, de trem e de bicicleta são locuções adverbiais, mas que dão circunstância de meio de transporte. Quadra. Depois, causa. Ai, aqui tem uma frase interessante, pesada, mas eu preciso colocar aqui, olha. Olha o exemplo aqui, ó. Morreu de fome. Morreu de fome. Há pessoas, eu tenho que dar um recadinho aqui rápido, tá? Sabe aquele livro que vocês estão usando muito aí, aquele de 1000 questões? Né? Eu vou pedir mais uma vez, cuidado com aquela teoria lá, tá? Tem teoria que está batendo cabeça. Eu já falei isso com vocês nas salas, mas cuidado. Tem teoria lá que bate cabeça com o Segala. E eu deixei com vocês uma lista com os plurais de ão. Estão lembrados? Ão, ões, ães. Lá tem um item que está diferente do que o Segala fala, que é a palavra aldeão. Mas todos os dicionários que eu olhei, ele traz a palavra aldeão em 3 formas pluralizantes. Então, recadinho aqui, ó. Acorda pra cá, vem cá. Vou pegar aqui uma água e vou jogar água para você prestar atenção. Lá naquela folha que eu passei para vocês do plural de ão, tá? Ali tem a palavra aldeão podendo ser classificada das 3 formas. Se você for olhar, até foi a Larissa que me chamou a atenção disso. Obrigado, viu, Larissa, de verdade. O Segala, ele não traz o aldeão como exemplo de 3, tá? Ali, gente, todos os dicionários falam que aldeão pode ser pluralizado das 3 maneiras. Então a gente fecha, essa hora fecha com dicionário, porque tem dicionário também na referência bibliográfica de vocês. Então, muita atenção com isso, tá? Mas as provas, quando você tem choque de possibilidades diferentes, análises diferentes, interpretações diferentes, a própria banca já tira esse tipo de questão, porque ela sabe que vai dar recurso e eles vão ter que, né, sair dessa, automaticamente anulando a questão. Tá? Mais uma vez, Larissa, brigadão, saudade de você, tá? Então, cuidado com essa questão, porque aquele livro, né, de 1000 questões, ele tem umas teorias que destoam do Segala. Eu vou repetir, toda vez que você vê alguma coisa diferente entre aquele livro e o Segala, me pergunte, que a gente vai trocando essa ideia aí, tá bom? Aquele livro realmente é muito bom, muitos exercícios e vale a pena, mas a teoria tem que tomar um pouquinho de cuidado para a gente não comer bola e de repente guardar uma informação errada. E nesse meio tempo ainda tem um dicionário, né, que fica correndo por fora aí, hoje como também um sistema que resguarda como as palavras devem ser usadas na língua. Beleza? Fica aí um recadinho, fecho aspas, volto para cá. Então eu ficava falando do advérbio morreu de fome. Então, de fome é a causa da morte. Se não tivesse tido a fome, o sujeito não teria morrido, tá? Morreu de fome, então, é uma locução adverbial de causa. Uma aguinha para molhar a goela. Vamos lá então. Depois, pessoas, do advérbio de causa, nós temos o advérbio de instrumento. Instrumento e matéria, eles são parecidos, mas tem que tomar cuidado. Pelos exemplos, vocês vão ver aqui o fato, tá? Por exemplo, o tratado foi assinado a caneta. O tratado foi assinado a tinta. Ah, professor, por que um tem acento indicativo de crase e o outro não? O advérbio de instrumento, ele não tem acento indicativo de crase. Depois eu vou explicar para vocês por quê, tá bom? Então vamos lá. Qual a diferença entre a tinta, foi assinado a tinta e foi assinado a caneta? Lembra-se, a caneta é o instrumento pelo qual a tinta é conduzida. E a gente torce para essa caneta não estourar na mão da gente, não é verdade? Então vamos lá. O tratado foi assinado a caneta é o instrumento, ela não fica no resultado final.
Agora, quando eu falo que o tratado foi assinado a tinta é matéria porque ela fica no resultado final, tá? Olha a diferença aqui, não sei se você consegue desenhar comigo aqui, ó. Casa feita de pedras, casa feita com pedras. Olha, a preposição ali estabelece uma diferença. Casa feita de pedra, adjunta adverbial de matéria. Casa feita com pedras, adjunta adverbial de instrumento. Usaram pedras para construir a casa, né? A ferramenta de pedra, a enxada de pedra, a palha de pedra. O povo era animado, né? Agora, casa feita de pedra é o material, né, que a gente vai ter aí. Por isso que a gente fala dessa questão do fogão a lenha, né? Fogão a lenha e fogão de lenha. Por que é fogão a lenha e não fogão de lenha? A lenha é o modo como ele funciona. E de lenha seria a matéria. Só que se você fizer um fogão de lenha, ele vai pegar fogo. Bom, hoje, antigamente tinha uma madeira chamada pau-ferro. Fica pensando bobagem, não, mas é isso mesmo. A madeira era dura pra caramba. Até para pegar fogo ela era difícil. Então eles usavam, às vezes, uma armação com a madeira chamada pau-ferro. Hoje não é muito usado, até porque é uma madeira nobre, ela não pode ser cortada. Então, se você fizer um fogão de lenha, o fogão vai pegar fogo. Tá bom? Agora é fogão a lenha, o modo como ele funciona. Beleza? Então, ficamos aí com instrumento e matéria. Gente, vai ter outros, tá? Causa, consequência, finalidade, proporção, concessão, são outros adjuntos adverbiais que a gente vai, lá no adjunto adverbial, a gente vai retomar essas circunstâncias todas. Então essa matéria, na verdade, ela ainda vai passar por uma revisão muito boa lá na sintaxe. Beleza? Bom, eu havia prometido que no final da aula eu ia fazer uma contraposição entre adjetivo e advérbio, vendo que as palavras podem funcionar ora como uma coisa e ora como outra. Vamos dar uma olhadinha nos casos aqui? Vamos lá? Para a gente não fazer confusão mais. Beleza? Advérbio e adjetivo. Por que muitas vezes as pessoas vão confundir? Mas o aluno do certinho não confunde. Por quê? Adjetivo é variável e advérbio é invariável. Adjetivo se liga ao substantivo. Advérbio se liga ao verbo, adjetivo ou outro advérbio, né? Então vamos lá. Comemos bastante. Depois trouxemos bastantes cadernos. Hoje eu fiquei lembrando do pessoal aí que usa aí o material de rascunho lá, que é aqueles anúncios de supermercado. Como é que vocês estão fazendo, hein? A galera que corre atrás lá, um bom aproveitamento do material aqui lá, né? Espero que vocês estejam aí usando outros materiais aí em casa. Sempre tem gente, né? Porque eu sei que vocês adoram fazer exercícios de matemática, de física, etc. Falando disso, daqui a pouco nós vamos corrigir alguns exercícios, tá? Está na hora disso, mas eu aviso para vocês antes, tá bom? Bom, então vamos lá. Comemos bastante. Só tem uma possibilidade. Esse bastante aqui só pode ser advérbio. E por que bastante só pode ser advérbio? Nessa frase eu tenho um verbo e mais nada. Então, se você tiver na dúvida que isso aqui é um adjetivo ou um advérbio, veja, se for adjetivo, ele teria que estar ligando a um substantivo. Aí eu pergunto, tem algum substantivo na área aí? Não tem. Então, este advérbio está acrescentando uma circunstância ao verbo comer. Então, olha, comemos muito, comemos bastante. Agora dá uma olhadinha na segunda frase aqui, ó, oração. Trouxemos bastantes cadernos. Professor, esse negócio de bastantes aí tá certo? Adianto para vocês, está. E bastantes aqui, estando no plural, eu já descarto a possibilidade disso aqui ser um advérbio. O advérbio é uma classe de palavra invariável. Se variou, é porque está concordando com alguém. Bastantes está no plural. Tem alguém nesse contexto que está no plural? Tem. A palavra cadernos. A palavra cadernos é um substantivo. Eita! Então, se é substantivo, bastantes só pode ser adjetivo. Ou seja, bastantes está
caracterizando a palavra cadernos, tá bom? Está caracterizando a palavra caderno. Logo, é um adjetivo, cadernos é substantivo. Agora vamos pegar, por exemplo, uma palavra que pode ser as duas coisas, né? Olha, viveu muito. Depois eu tenho aqui, ó, viveu muito tempo. A frase aqui é perigosa, né? Botou o verbo viveu no passado, já era. Ih, Deus é Pai. Vamos lá então. Viveu muito. Muito aqui está intensificando quanto ele viveu. Porque muito está se ligando ao verbo. Portanto, muito aqui é um advérbio. Como nós falamos na primeira linha da nossa aula de hoje. Não é verdade? Agora, olha aqui, a palavra muito agora está no masculino e plural. Está no masculino e singular. E agora parece que ela está com a mesma forma da palavra muito aqui como advérbio. Como é que eu não faço confusão agora? Sugestão minha. Joga o substantivo dessa frase aqui no plural. Por quê? Tempo aqui é um substantivo. Tá? Põe aqui, no lugar de tempo, década. E põe no plural. Como é que vai ficar agora? Viveu muitas décadas. Viveu muitos tempos, que a gente pluraliza a palavra tempo dessa forma, né? Então, esse muito, apesar de estar escrito desse jeito, ele está, na verdade, concordando com o substantivo tempo. Então, muito aqui é um adjetivo, tá? Muito aqui é um adjetivo caracterizando o substantivo tempo. Cuidado, né, gente? Porque se aqui vem no plural, fica fácil, né? Você viu a palavra variável, só pode ser adjetivo. O problema é que agora eu tenho aqui um muito que não apresentou nenhuma flexão. Então a forma coincidiu com a invariável. Como é que eu não faço confusão? Aqui ele está do lado, ele está se ligando a um verbo, né? E aqui ele está concordando com o tempo, que é substantivo. Portanto, aqui eu tenho um adjetivo. Tá bom? Muito cuidado então, porque essas palavras, né, elas são camaleônicas. São as palavras que podem funcionar tanto como adjetivo quanto como advérbio, né? Então, tanto adjetivo quanto advérbio, algumas palavras aí vão tramitar. Isso vai ser um dificultador. Mas aí eu vou dizer como é que eu faço para perceber a diferença. E use como critério a variação, tá? Se variou, é adjetivo. Se não variou, é advérbio. Por que mesmo? Porque o adjetivo é uma classe de palavra variável. E o advérbio é uma classe de palavra invariável. Beleza? Os dois são locuções, os dois podem apresentar sob a forma de locução. Qual a diferença entre uma locução adjetiva e uma locução adverbial? Vamos ver aqui rapidamente. Qual a diferença entre uma locução adjetiva e uma locução adverbial? Tem gente que cria essa dúvida, né? Como é que eu vou saber? Né? Vai depender de quem ela se liga. Olha, vem com frequência. Vem com frequência. Depois, a casa de apoio, né, foi restaurada. Então olha aqui, ó, eu tenho com frequência e de apoio. Aí eu tenho uma locução adjetiva e uma locução adverbial. Com frequência é locução adjetiva ou locução adverbial? Ela se liga a quem? A vem, que é um verbo, ele vem com frequência. Então com frequência é uma locução adverbial, porque está se ligando a um verbo. Beleza? E a casa de apoio? De apoio está ligando a casa. Casa é um substantivo. Portanto, de apoio está caracterizando. Não é qualquer casa que foi restaurada, foi a casa de apoio. De apoio, então, é uma locução adjetiva. Beleza? Então aqui eu encerro a vibe do advérbio também, né? Próxima aula nossa nós vamos falar sobre a concordância, tá bom? Já estou anunciando aí
concordância nominal. Essa matéria será vista 2 vezes porque ela é pegajosa, né? Então vamos fazer um esquema um pouquinho diferente aí na próxima aula, tá certo? Desejo a vocês uma feliz e santa Páscoa, né? Que você use esse momento que nós vamos ter agora nessa pausa aí, né? Não é feriado, né? Sexta-feira é dia santo, amanhã tem um recesso, então aproveite também para pensar um pouquinho e fazer uma revisão da sua vida, né? Lembre-se, procure ser uma pessoa melhor a cada dia, né? Uma disposição melhor para os estudos, uma melhor disposição, inclusive, para você atingir os seus objetivos, tá? Não há mal nenhum em a gente rever as coisas e consertar algumas coisas na vida da gente. Então, fica aí o meu recado para que nessa Páscoa seja um momento para você rever aí o seu posicionamento, o seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, as pessoas que te querem bem, e também aquelas que não te querem tão bem, de repente um bom momento para perdoar. Tá bom? Então, um forte abraço, uma feliz e santa Páscoa. Na quarta-feira a gente volta. Depois eu vou deixar a programação para a gente chegar na próxima semana, tá certo? Uma boa tarde para vocês. Até mais.